Queridos, a paz do Senhor. Recentemente surgiu em nosso meio, nas redes sociais e viralizou, como de costume, algumas afirmações e alegações de um suposto pastor e teólogo por nome Ed Renekiewicz, que na sua afirmação, na sua argumentação, ele quis insinuar que a Bíblia, na verdade ele afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada e que 2 ou 3 textos ou referências bíblicas não é suficiente para reprovar certas práticas, como no caso mais específico, o homossexualismo. Ele disse também que a Bíblia, ela aprova a escravidão e várias alegações que mexeu muito com o contexto cristão e evangélico para aqueles que são conservadores, ortodoxos e que têm a palavra de Deus como fundamento firme. E nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre isso, o porquê que eu acho, que eu penso, que a Bíblia ela não precisa ser atualizada. Bom, se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e já se inscreve agora, hoje nesse canal, o canal Cristão em Questão, e que Deus possa te abençoar por meio desse vídeo. Glória a Deus, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like também, se você apoiar, gostar desse vídeo. E nos comentários aqui abaixo comente hashtag a Bíblia não precisa ser atualizada como uma forma de protesto. Porque eu penso que a Bíblia não precisa ser atualizada e eu creio que também é isso que você pensa. Primeiramente porque a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro diferenciado de todas as literaturas que existem na Terra. Porque a Bíblia é o único livro que reivindica a autoria divina, uma inspiração divina. Por isso que a Bíblia é um livro diferenciado e proveitoso para nós, cristãos, que temos ela como fundamento firme da nossa fé, como uma vara de medir, como regra de fé e de conduta, como uma regedora da nossa caminhada, da nossa fé, daquilo que fazemos, daquilo que não podemos fazer. Então a Bíblia para nós é um princípio de vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus ele disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus ela não se contradiz, a palavra de Deus ela não contém erros, mas é a revelação de Deus para a humanidade de forma escrita. A segunda coisa que eu quero destacar é que a Bíblia ela é o único livro que abrange toda a história terrena da humanidade, desde a sua fundação, as suas origens, a começar pelo livro de Gênesis, que é o livro das origens, e terminar com o livro de Apocalipse, que é o livro do final de todas as coisas. Então a Bíblia Sagrada ela abrange todo o período da história humana, desde o seu início, desde a fundação, desde a criação humana até o final da história humana. Deus ele nos mostra de antemão toda a história humana. A Bíblia é um livro diferenciado e nela tem tudo o que nós precisamos para vivermos aqui nessa terra. A Bíblia é um livro repleto de promessas de Deus para o seu povo e também para aqueles que não são seu povo. Para aqueles que são seu povo, são promessas gloriosas, promessas ricas, promessas sublimes. Para aqueles que rejeitam a Deus e que não faz parte do seu povo, promessas de juízo. O que nós estamos vendo em nossos dias atuais é um período bastante conturbado e que foi profetizado na Bíblia Sagrada. Veja só o quanto que a Bíblia é atual para os nossos dias. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, ele diz que nos últimos dias a tendência era as pessoas rejeitarem a sã doutrina, não ouvirem a sã doutrina, não suportarem a sã doutrina, porém, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme suas próprias cobiças ou concupiscências. O melhor método de se chamar a atenção, o melhor método de se ter um público é dar a eles aquilo que eles desejam ouvir. E são exatamente isso que esses pregadores do evangelho, desse pseudo-evangelho têm feito. Têm dado às pessoas aquilo que eles desejam mais ouvir, agradando um certo público, dando-lhes o alimento que eles desejam comer e não dando o verdadeiro alimento que pode produzir crescimento e salvação em Deus. São falsos líderes, falsos condutores que a Bíblia tanto adverte, os apóstolos tanto adverte, falsos líderes que têm atacado a cristandade em nossos tempos, têm atacado a sã doutrina bíblica. O apóstolo Paulo ele diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios.
Há uma potestade poderosíssima atuando hoje, neste tempo presente, que tem provocado uma tamanha apostasia. É um espírito que tem trabalhado dentro da área teológica, contradizendo, distorcendo, destruindo, corrompendo a sã doutrina, incrementando na sã doutrina aquilo que não precisa ser colocado. São doutrinas de demônios, são espíritos enganadores, são demônios que têm trabalhado usando a própria teologia em si. Não que a teologia seja satânica, mas pessoas têm feito mau uso da teologia, atacado a cristologia, rejeitando alguns dos aspectos principais da cristologia, rejeitando a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, a ascensão de Cristo, a glorificação de Cristo. Então, há demônios propagando falsos ensinamentos por meio de obreiros fraudulentos em nosso tempo presente. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. O que está acontecendo hoje é o que aconteceu há muitos anos atrás, uma rejeição à palavra. Mas Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. E no segundo ponto, no segundo alicerce da Reforma Protestante, dentre os 5 pontos pilares principais da Reforma Protestante, o segundo ponto defendido por Lutero é sola scriptura, ou somente as Escrituras. Somente as Escrituras é suficiente para a nossa fé, para a nossa salvação. E Lutero defendia um retorno ao somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, porque a igreja se considerava acima das Escrituras, como autoridade acima das Escrituras sagradas. E nós precisamos também, assim como em tempos passados, retornar para o somente as Escrituras. Em Atos 2, versículo 42, a palavra de Deus diz que a igreja perseverava na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava, persistia em ouvir, em aprender e andar conforme aquilo que era ensinado pelos apóstolos do Senhor Jesus, que haviam andado 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Nós precisamos seguir esse modelo padrão de igreja, uma igreja que persevera na sã doutrina. O que é doutrina? É instrução, é ensinamento. Por isso que eu não acredito que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia contém tudo aquilo que nós precisamos. O que eu entendo como essa atualização da Bíblia é uma aceitação e tolerância ao pecado. Porque essa a atualização que nas entrelinhas daquilo que esse pastor afirmou, ele quis expressar ou deixou transparecer. É uma aceitação a certas práticas pecaminosas. Hoje em dia não se pode mais pregar e expor o pecado alheio. Mas se formos analisar, Jesus Cristo diz que quando o Espírito Santo vier, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Convencer ali significa expor, revelar, trazer à tona. Então por que nós temos que nos calar em face de tantas atrocidades, tantas heresias, barbaridades? Nós não podemos aceitar o pecado, não podemos aceitar que o pecado entre na igreja. O que a Bíblia condena, nós podemos também repreender, condenar. A palavra de Deus diz: detestai o mal, apegai-vos ao bem. Perceba que o apóstolo Paulo diz para a gente detestar o mal, não as pessoas, mas o mal que elas praticam, e nos apegar ao bem. Então nós não podemos aceitar muitas práticas que têm sido buscada a legalização em nosso tempo, como aborto, homossexualismo, a disfunção familiar, ideologia de gênero e muitos males que em nosso tempo presente se tem buscado a legalização e a aceitação. Não podemos. O que a Bíblia condena, nós temos que repudiar. Mas o que a Bíblia aprova, nós temos que aprovar. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, o Senhor Jesus Cristo ele diz da seguinte forma: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A igreja ela tem resistido durante vários e vários séculos. A igreja ela hoje existe por cerca de 2000 anos.
2000 anos a igreja tem permanecido como instituição espiritual de Deus na terra. Por quê? Porque a igreja não está edificada sobre conceitos ou ideologias humanas, mas a igreja está alicerçada sobre a palavra de Cristo. E Cristo, ele garante que toda a pessoa que está edificada sobre a sua palavra, os seus ensinamentos, ouve e os põe em prática, essa pessoa se torna uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tem firmeza. Jesus não garantiu uma vida sem intempéries, mas ele mesmo diz que combaterão contra aquela casa rios, ventos, tempestade. Vão combater contra ela, porém ela permanecerá, porque terá resiliência. A igreja está de pé até hoje, até os dias atuais, porque está alicerçado sobre esta palavra, porque guarda, persevera na doutrina. E ai de uma igreja que se diz igreja, que deixa e abre mão desta mesma palavra. O que nós estamos vendo hoje é que a Bíblia já não é mais suficiente, não que a Bíblia perdeu a sua suficiência para a fé cristã. O que nós vemos hoje é que a Bíblia, para muitos cristãos e igrejas, perdeu a sua suficiência, perdeu a sua legalidade, perdeu o seu lugar primordial. Por quê? Porque tem entrado dentro dessas igrejas, crentes têm aceitado para si doutrinas, ensinamentos, ideologias demoníacas, heresias de perdição, e têm apostatado da fé. Mas nós precisamos voltar para os fundamentos da palavra de Deus, os princípios estabelecidos na palavra de Deus, para que possamos ter um fundamento firme e não sejamos como um homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia, porque senão iremos sucumbir. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos é suficiente para a nossa fé e a nossa caminhada. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15 em diante, da seguinte maneira: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo diz que desde a sua meninice, desde os tempos de criança, Timóteo conhecia as sagradas letras. Paulo está fazendo referência às escrituras do Antigo Testamento, à lei, porque os judeus não aceitam um Antigo Testamento, porque para eles só existe um testamento até hoje, visto que eles rejeitaram a Cristo. Então Timóteo sabia bem essas letras, essas escrituras, conhecia bem a palavra de Deus. O que muitas pessoas rejeitam hoje. As pessoas têm um conceito errado do que a Bíblia diz sobre lei. As pessoas dizem que Cristo aboliu a lei. Mas nós temos que entender em que sentido Cristo aboliu a lei. Porque Cristo não aboliu a lei no sentido de que o que ele condenou lá atrás não é mais pecado hoje. Porque as pessoas usam isto como um argumento para corroborarem que por Cristo ter abolido a lei, hoje elas podem viver em certas práticas que a lei condenava, como o próprio homossexualismo. Há pessoas que defendem desta forma, que dizem que os textos do Velho Testamento que condenam esta prática não são nos válidos hoje porque Cristo aboliu a lei. Mas como eu já disse, volto a frisar, nós temos que entender em que sentido Cristo aboliu a lei. Porque o apóstolo Paulo diz que a lei ela é santa, justa e boa. O problema não estava na lei. O problema estava no homem e na sua natureza irregenerada, uma natureza pecaminosa e incapaz de cumprir a lei. Nós não vivemos mais regidos pela lei como aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. A lei foi deixada para Israel, mas nós vivemos em uma nova aliança na graça, no sangue de Cristo. Mas a lei, ela tem o seu valor nos dias atuais. A lei é um livro de princípios, estatutos, juízos. É um livro que nos edifica. É um livro que lemos e somos edificados, crescemos na graça. É um livro onde descobrimos o caráter do Deus que foi sendo revelado progressivamente. É um livro onde nós vemos uma direção para o Calvário, para o Cordeiro de Deus, para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Tanto é que, para que nós possamos entender o sacrifício de Cristo no contexto neotestamentário, nós temos que entender a lei, nós temos que ler a lei, porque a lei é um simbolismo. Ela apontava para eventos futuros. A lei era a sombra dos eventos futuros que foram realizados e cumpridos em Cristo. Então a lei tem a sua importância. A lei não foi abolida no sentido de que o que foi pecado lá atrás, hoje Deus já tolera e aceita. Não.
Pecado continua sendo pecado e Deus não muda a concepção que ele tem de pecado. Continuará sendo pecado e Deus não abrirá concessão para pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, Timóteo conhecia bem esta lei, a lei do Antigo Testamento, que hoje as pessoas rejeitam, e Paulo diz que ele sabia tanto esta lei, e que esta mesma lei havia o instruído, havia o tornado capaz. E veja que Paulo diz que esta lei poderia e pode tornar uma pessoa sábio para a salvação. O que Paulo está dizendo aqui não é que a lei, a primeira aliança, ela produz salvação, não. É que a lei, ela aponta para Cristo, aponta para a salvação. A lei, ela pode tornar uma pessoa capaz para a salvação, porque ela mostra o caminho para a salvação. Afinal de contas, Paulo chama a lei de aio, e o papel de um aio é conduzir. Portanto, a lei conduz, revelando o pecado na natureza humana, ela conduz o homem até a salvação, até o Redentor, que é Cristo. Por isso que Paulo diz que a lei pode tornar uma pessoa sábia para a salvação. Então a lei tem importância e Timóteo conhecia bem. A lei serve para instruir, redarguir, repreender e tornar uma pessoa capaz para a prática das boas obras. Então a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, porque a palavra de Deus nos é suficiente para a nossa vida, para nossas práticas, para a nossa vivência como peregrinos nessa terra. E eu encerro esse vídeo dizendo que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, repreender, para instruir o homem de Deus na prática das boas obras. Portanto, continue alicerçado na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como âncora para a vossa alma. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós. Que você possa compartilhar esse vídeo como uma forma de protesto. E comentando aqui, como já disse, hashtag a Bíblia é a palavra de Deus e ela não precisa ser atualizada. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, até lá. E que Deus possa abençoar grandemente e edificar a sua vida nessa oportunidade por meio desse vídeo. Glória a Deus. Amém.